Bem, vamos dar início então a mais uma pílula de subversão. Esses comentários com os membros da Escola Brasileira de Psicanálise. Hoje a gente tem o prazer de conversar com Cristina Drummond, AME da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise e que pratica psicanálise em Belo Horizonte. Cristina, muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria te ouvir um pouco falar sobre o que a psicanálise aporta, não é, ao tratamento das crianças, à clínica com as crianças, não é, e no que ela se diferencia de uma clínica voltada para a supressão do sintoma. Se você poderia falar a partir da sua prática, da sua longa experiência, do seu longo percurso teórico e clínico, não é, com as crianças, e se há algo aí de subversivo. Então, queria te ouvir. Bom, primeira coisa é pensar, quando você está dizendo essa ideia de que a política do sintoma é algo que orienta a nossa clínica, então não necessariamente é uma coisa que se refere às crianças. E isso, eu acho que a prática com crianças é uma subversão dentro da própria psicanálise, quando a gente pensa que a criança é um analisante por inteiro, né? que é um ser de fala e que pode mesmo decifrar os seus próprios sintomas e se autorizar a falar do seu lugar. Então, isso eu acho que é muito interessante. Uma vez, há muitos anos, eu fui aí a São Paulo conversar e tinha um pediatra falando. E foi muito legal, uma pessoa muito interessante, e eu só pensava assim, gente, graças a Deus, a gente pode tirar os pais de dentro do consultório. E o pediatra não. Tem uma prática ali o tempo todo com a criança e com a mãe, às vezes com o pai. Então, isso aí já marca uma diferença, onde a gente autoriza que a criança mesmo possa enunciar algo sobre o que se passa com ela. Não é? Isso eu acho que é uma coisa super importante. Outra coisa que eu acho que diferencia a nossa prática é em relação à pedagogia, que acolhe as crianças, tem muito trabalho, e hoje todos os pais estão sentindo muita falta disso na vida deles, mas é que nós tomamos que o saber muito mais pelo ponto da falta, e não por aquilo que a gente pode dar ao outro. Então, a gente está na posição de aprender com as crianças, e, sobretudo, aprender onde, para elas, aparece um furo do saber. Né? Essa a ideia que Lacan trouxe para a gente na leitura dele do Hans, que Hans tem uma experiência no corpo, uma experiência da relação com o gozo no corpo dele, e ele não tem um saber para falar disso. Então, a nossa prática é uma prática que traz o furo no saber. E esse saber é algo a ser construído. Eu acho que isso é uma subversão na maneira habitual da gente pensar o campo do saber. E essa escuta das crianças traz para a gente, então, um monte de surpresas. Né? É uma prática onde a gente está pensando que as coisas vão acontecer num lugar. É também diferente da prática de adultos, porque você está no meio de uma sessão, a criança quer ir ao banheiro, a criança, um dia falou comigo assim, Cristina, você sabe aquilo que você pediu para eu trazer? Não tinha a menor ideia do que era. Eu falei, então, eu trouxe. Eu falei, cadê? Aí ele foi lá fora buscar, era a mãe. Então, essas coisas também da espontaneidade da criança e da maneira dela dizer, ou desenha, ou manda alguma coisa, introduz os objetos também de um jeito muito distinto dos adultos na nossa experiência. Eu acho que isso também é uma certa subversão. Nós não trabalhamos como os primeiros analistas que tinham aquela caixa com tudo guardado ali, mas esse movimento das crianças de trazer, de querer
levar alguma coisa dali, de não querer deixar os desenhos. Tudo isso é alguma coisa que eu acho que é uma subversão na leitura do sujeito criança. Agora, com relação a essas coisas que você está dizendo também, que a psicanálise traz para a gente uma leitura do sintoma como algo que é a ser preservado e não a ser eliminado, né? E que, de alguma maneira, também na nosso estudo da psicanálise, os sintomas infantis, que às vezes nos adultos ou mesmo nos pais voltam como algo que estruturou o sujeito e que ajudou ele a poder ter um lugar no mundo, né? Seja se identificando, seja podendo, de alguma maneira, se situar aí separado do outro dele, seja o outro do bolso, seja o outro da palavra. Construir esse caminho. Sim, tá ótimo. Muito obrigada. É assim pequititinho? É assim pequenininho, é uma pílula de subversão. A gente está recolhendo dos colegas as experiências da prática que falem dessa ideia, não é, da subversão do sujeito, como isso aparece hoje na clínica, enfim. Então, é uma pílula, é assim pequenininho. Porque quando eu pensei exatamente, sabe no quê? Quando o Miller fala no texto dele sobre o saber, sobre a criança, ele diz isso, que a criança tem um saber autêntico. Então, que é dar lugar a isso, sabe? A esse saber autêntico, que é um saber dizer. A gente pode pensar que essa é uma subversão da psicanálise em relação aos discursos sobre a criança, que é dar ao saber da criança um lugar de autenticidade, de verdade, não é? E não que este saber deva ser substituído por um outro. Isso. E para nós analistas, essa também é referência que vem dos analistas da França, do Miller, que é dizer que o inconsciente sai da boca das crianças. Sim. Também é muito lindo a gente pensar isso. Sim, certamente. Autorizar isso, né, que a nossa prática subverte na medida em que a gente coloca o sujeito aí nesse lugar de quem fala. A criança como sujeito. Isso aí é nós que estamos conversando, né, Valéria? Bom, Cristina, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo. Tchau.